Né? Então chega assim, começa a chegar coisa pra Ive que fala sobre morte de parente querido, mas você vai ver ali, tem um viezinho político ali, e aí você vai... Isso... E aí, eu não sei se... Nem se a gente pode falar que se o YouTube derrubar essa porra aqui, vai ser uma saca, vai ser uma... Né? Tô falando aqui. Nem pensei nisso. Mentira, viu, YouTube? A gente adora algoritmo. Inclusive, distribui a gente bastante aí pelo algoritmo, pelo programa dessa porra. Será que eles vão... A gente tá falando muito na palavra? Rapaz, Será que a gente já teve alguns programas aqui que a distribuição ficou baixíssima por causa do tema, né? A gente tem essas coisas, né? Tá vendo aí? Já dá pra perceber claramente. Mas a pergunta é, Marcão, a gente tem isso dentro da rede social? Não sei se você tem uma opinião formada sobre isso. Já é proposital. Você enxerga hoje que as Big Techs, elas já têm a intenção, não digo de efetivamente usar, mas de ter esse poder? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Aquilo que você acabou de mencionar aí, através desse mapeamento, passa a me radiografar Marco Aurélio como um possível eleitor do candidato A. E sabe muito bem quais são as temáticas através desse mapeamento que foi feito em pouquíssimo tempo eles conseguem ter. É rápido, não É muito rápido, porque a troca de informações e o volume de informações trocadas é absurdo. Então, assim, ele consegue o raio-x de Marco Aurélio rapidinho. O que um psicólogo demoraria 1 ano, talvez, ou 6 meses, em poucas semanas eles têm essa radiografia. É pesquisa eleitoral pra quê, né? Não, esquece isso. Isso Pra aí- quê? Muito mais isso aí- confiável Isso é a essa idade, análise. idade das pedras, isso aí. Você tá no medievo aí. Então, assim, e aí começa, não só para mim, mas pessoas que pensam como o Marco, bombardear com informações que vai me trazer repulsa, por exemplo. Digamos que eu seja muito ferreamente contra o aborto. E eu não admito esse tipo de coisa. Mas eu faço parte de algum tipo de conselho municipal, ou de conselho de saúde, ou conselho de educação. Ou seja, eu exerço qualquer tipo de papel político, de qualquer relevância mínima que eu possa impactar na opinião alheia. E eles percebem isso. E começam a me inflamar com relação a esse tipo de temática. Inflamar como, Marco? Através de mensagens, através de vídeos, que passa muitas vezes ao largo do filtro das redes sociais. E eu vou ficando indignado e vou mostrando aos outros que pensam como eu, como é que eu estou indignado, e vou compartilhando essa informação. Aí vem o problema também das notícias falsas, que às vezes você reproduz sem reflexão. E a partir daí eu já criei um ciclo de ódio do meu pensamento com relação ao tema aborto. Nisso aí, sabedor que eu, como um vereador, vou buscar projetos de lei, ou como deputado ou como senador, que vá de encontro a esse tipo de coisa. Essa temática, dessa forma. Isso já foi pensado por eles. E eles estão simplesmente me manipulando. Eu sou a marionete nesse jogo aí. Então, assim, a troca de informação, o bombardeamento de temáticas que interessem a setores segmentados é proposital. É exatamente para viabilizar um projeto, muitas vezes, de poder de um dono de uma Big Tech, seja ele lá qual seja. Às vezes o cara está se pintando, ou a mulher está se pintando com a maior democrata, mas não é de fato. Tem interesses políticos secundários aí, tem interesses, enfim, e que ele vai manipular. Ele até tentou de 200 milhões de CPFs. Dentro de cada CPF desse, ele tem milhares de pormenores sobre cada pessoa dessa. Olha aí. Para poder manipular isso, para jogos de interesses mesquinhos, nada nobre, isso é daqui para ali. E isso acontece. Então eles pegam e se aproveitam desse tipo de tensionamento, né? Observe por que estamos cada vez mais polarizados. Porque cada vez estamos nessas bolhas. Em vez de construir ponte, nós estamos dinamitando as pontes, né? A possibilidade de criar consensos mínimos entre as pessoas está cada vez mais raro. Isso é à toa? Isso passa batido no olhar dessas grandes redes? Claro que não. Por que algumas redes são proibidas em alguns países?
Por que outras são permitidas? Que inocência é essa? Entende? Eu estou fazendo perguntas assim, perguntas capciosas, digamos assim, apenas para revelar aquilo que, na minha opinião, está muito escancarado. Existe um jogo político dentro disso, ou jogos políticos. E muitas vezes esses jogos políticos vão de encontro ao interesse da soberania de uma determinada nação, por exemplo. E eles trafegam nisso, eles fazem com que as pessoas fiquem cada vez mais concedendo dados e informações, porque cada toque, cada like, cada curtida, cada tempo que você passa mais em uma determinada plataforma, tudo isso está sendo radiografado. Então, os seus gostos para a venda de uma publicidade, para o óbvio, né? Isso vai ser destacado e vai ser usado, mas também, cada vez que te conhece na sua intimidade, sabe como você pensa. E se sabe como você pensa, pode te manipular. Nessa perspectiva, Marco, a gente está falando aqui, e aí eu não queria que a gente centrasse necessariamente, se for o caso, vamos centrar, não tem jeito. Mas não me parece que os únicos atores que teriam benefícios ou teriam a possibilidade de usar toda essa máquina informativa e de manipulação são os donos, digamos assim, das Big Techs. Né?